Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Bom, a ideia aqui é trazer para vocês um pouquinho dos efeitos da prática do Tai Chi com relação à saúde e um pouco da história do Tai Chi. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. Ao final da apresentação vão ter meu Instagram, meu e-mail. Vocês podem falar diretamente comigo. Bom? Então, primeiramente, vou me apresentar. Meu nome é Flávio Herman, sou praticante de artes marciais há mais de 25 anos. Trabalho com terapias corporais desde 1999, com ênfase em práticas orientais, então shiatsu, acupuntura, manipulação e alinhamento articular. Sou formado em educação física, especializado em aprendizagem motora, cinesiologia, que eu estudo movimento, em acupuntura e medicina chinesa. Faço atualmente um mestrado em neurociência e cognição pela Universidade Federal do ABC. Sou técnico de educação física na Secretaria de Esportes de São Bernardo do Campo, onde eu atuo com aulas de Tai Chuan, Aikido e ginástica multifuncional. Com relação aos efeitos da prática do Tai Chi, então, hoje encontramos vários estudos mostrando efeitos positivos do Tai Chi com relação à melhora em quadros de artrite reumatoide, doenças pulmonares oclusivas, também com relação à prevenção de doenças cardiovasculares e na reabilitação, em alguns casos, após infarto do miocárdio, após AVC. Também um efeito positivo na melhora do equilíbrio de seus praticantes, na melhora da força de membros inferiores, né? Então melhora na força das pernas, também de seus praticantes, né? E o Tai Chi, ele é uma atividade considerada de leve a moderada, né? A intensidade dele é composto por exercícios físicos acoplados com exercícios respiratórios, e a ideia é que todo o movimento seja feito de uma forma sincronizada com a respiração. Uma das características do Tai Chi é a atenção que você deve manter nos segmentos que estão se movimentando, nos segmentos que estão em isometria, que estão parados, né? E a intenção que deve estar presente durante todo o movimento. Além disso, né, como uma prática que vem de uma filosofia taoísta, é comum a gente encontrar essa frase que rege toda essa prática, né, e que rege o taoísmo, que é ação pela não ação, ou seja, deixar o movimento fluir, não ir contra a natureza do nosso corpo. Tá? Além disso, o Tai Chi, né, desde 2006, está dentro das políticas nacionais de práticas integrativas e complementares, né, no sistema de saúde, devido a todos esses aspectos, esses benefícios que ele pode trazer ao seu praticante. Bom, pensando e falando sobre a respiração e o movimento consciente, aqui eu trago para vocês a imagem, né, do nosso encéfalo. Então, o córtex, né, o cerebelo, a anatomia no momento não é o que nos interessa. O que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, né, é aqui essa linhazinha azul e verde, que estão relacionados com os nossos neurônios motores, né? Então, as fibras aferentes e eferentes, as que levam a informação para o movimento acontecer e as que trazem informação da nossa periferia, do nosso sistema sensorial. Então, o tato, a relação de calor também, e aonde eles se conversam, tá, com os outros neurônios que levam, né, os neurônios corticais, levam informação para o córtex motor, córtex pré-motor, né, córtex pré-frontal, que é onde está relacionado com tomada de decisão, com a ação consciente, com a atenção. Bom, e nessa região
aqui também nós temos alguns núcleos relacionados com frequência cardíaca, frequência respiratória, né? Então, nesse miolo, tudo se junta e né, uma das possíveis, é uma teoria, né, uma das possíveis razões, uma das possíveis razões pelo qual a prática de uma respiração consciente, cadenciada, consegue afetar tanto nosso sistema cardíaco, nossa frequência cardíaca, então mantê-la mais tranquila, né? Atuar também em vasoconstrição, dilatação das artérias e veias. Tá? Então, essa regiãozinha aqui pode ser a chave, né, para o que acontece durante essa prática. E por isso a importância de a gente utilizar o movimento, mantendo a respiração cadenciada, tranquila e consciente. Tai Chi é uma prática que remonta a séculos e milênios. Então, a gente tem registros, né, em pinturas rupestres de práticas físicas que já podem ser consideradas, né, Taoyin ou Qiguns, que são essas práticas voltadas para a longevidade, para a manutenção da saúde. Né? O Tai Chi é o modo de vida praticado então há milhares de anos. Repara aqui que eu falo Tai Chi e não Tai Chi Chuan, tá bom? Daqui a pouco eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Porque ele estava incluso, né, em todas as práticas sociais, no pensamento vigente da época, né? Então ele acabava influenciando todas essa filosofia ou essa sabedoria, na época ainda não filosofia, né, mas essa sabedoria que se pregava e que se mantinha alguns, né, durante toda a sua vida. E os exercícios, então, Tai Chi surgiram nesse momento. Esses exercícios que são os Taoyin, o Qigong. Tá? Além disso, um dos possíveis fundadores, né, ou elaboradores do Tai Chuan é o Zhang Zhenfeng. Então, ele teoricamente teria criado ou desenvolvido o Tai Chuan na montanha de Wudang, que é considerado o berço das artes marciais nessa montanha. Então, quem assistiu, por exemplo, o filme do Jack Chan com o filho do Will Smith, eles, em um dado momento, eles vão até essa montanha para treinar, para aprimorar a prática do Tai Chi. Isso 1200 anos atrás, ou na época de 1200, isso pensando no nosso calendário cristão, tá bom? O calendário chinês trabalha com outras referências, calendário lunar, e ele é considerado, né, ele é mais antigo, então ele começa a contar há cerca de 2000 anos antes do calendário cristão. Tá bom? Além disso, como eu falei, Tai Chi influenciou toda a sociedade, então influenciou a arquitetura, a medicina, a arquitetura, se a gente pensar no Feng Shui ou Feng Shui, que é aquela prática de colocar objetos em determinados pontos da casa para melhorar a energia do ambiente, ou a forma como você constrói a casa, a porta de entrada sempre para o sul, né? Não deixar a sua cama, a cabeceira da cama perto de tomadas. Então aí tem uma série de coisas e tão relacionadas com essa base filosófica por trás do Tai Chi, a medicina, então a acupuntura, né, o Lian Kun, as práticas de Qigong terapêuticos, todos relacionados para a melhora do organismo, para a manutenção da saúde, certo? E também influenciou as artes marciais. E aí sim nós temos o Tai Chi Chuan. Chuan
a ideia de punho. Então é o Tai Chi praticado através dos punhos. Então na época de guerras e lutas, o Tai Chi tinha uma aplicação marcial. Ao longo do tempo, as lutas mano a mano, as lutas fisicamente de contato foram deixando de existir, e aí o Tai Chi Chuan foi permanecendo mais com esse lado da saúde, da busca de longevidade, assim como outras práticas marciais também. Hoje são práticas mais relacionadas a uma prática física e não a uma prática com intuito de combate, né, de guerra e assim por diante. Tá? Com o Tai Chi Chuan aconteceu a mesma coisa. E ali, em 1799 a 1872, começa o ensino prático do Tai Chi Chuan. Antes disso, ele ficava reservado apenas a certas famílias, sendo que uma das famílias considerada a base, né, ou fundadora do Tai Chi Chuan é a família Shen, ou estilo Shen de Tai Chi. Aqui é um quadrinhos, né, contando um pouco sobre uma outra história sobre a formação e a elaboração do Tai Chuan. Então, um monge ao olhar pela janela, viu uma serpente e um grou, né, que é uma espécie de garça, lutando, e percebeu a leveza dos movimentos do grou, a amplitude, enquanto também existia esse movimento circular da serpente, né, e também com uma certa elegância. E ao final, né, nenhum dos dois foi derrotado, né, os dois venceram, cada um seguiu o seu caminho. E aí, a partir desse momento, dessa ideia, esse monge começa a elaborar essas práticas físicas baseadas na movimentação do grou e na circularidade do movimento da serpente. Então, o que é o Tai Chi? O Tai Chi é esse símbolo que muitos conhecem como Yin Yang. Tá? Na verdade, esse símbolo é a junção dessas duas energias, Yin e Yang, e a manifestação delas, essa relação dinâmica entre elas. Né? Por isso que é circular, porque é um movimento incessante, não tem início e não tem fim. Essas energias elas estão se misturando ao longo do tempo, então elas não estão estáticas, cada uma no seu canto, elas estão se misturando. Ora tem mais Yin, ora tem mais Yang, tem mais Yin, ora tem mais Yang, e essas esferas menores aqui, né, então na parte branca, o mais claro a gente está relacionando com o Yang, que está relacionado também com o céu, com o movimento. Existe uma semente da energia Yin, enquanto que na região Yin, tá aqui representado pelo preto, relacionado com a terra, com objetos palpáveis, né, com a manifestação física das coisas, você tem a semente do Yang. Tá? E essas duas energias o tempo inteiro estão conversando de uma forma sinérgica, ora mais para o Yin, ora mais para o Yang. E essa ideia do Tai Chi, esse símbolo, ele vem da ideia do Tao. O Tao quer dizer caminho. Então, é aquele trajeto por onde a gente percorre, onde, então, esse ideograma, a parte de cima representa a cabeça, o pensamento, e a parte de baixo os pés. Então, o caminho é onde nossa mente e nosso corpo seguem fluindo. Tá? E através desse caminho, nós lapidamos nosso ser em seus aspectos
físicos, mentais e espirituais. Então a prática do Tai Chi vem para ajudar o ser humano a percorrer esse caminho. Bom, e da onde parte essa filosofia? O Tao era o tudo e o nada, né? Então, a ideia do surgimento do universo, então tínhamos o nada, só a energia sutil, dessa energia sutil se manifesta a energia palpável e essas duas energias começam a interagir e surge o Tai Chi. Tá? Então, agora um equilíbrio entre essas duas energias. No Tai Chi, nós temos os três tesouros: o céu, a terra e o homem. O céu representando tudo que é sutil, tudo que está acima da nossa cabeça, a terra, tudo que é palpável, está embaixo dos nossos pés, e o homem como o objeto, né, ou o ser de ligação entre essas duas energias. E o homem aqui representa todos os seres entre o céu e a terra. No nosso corpo, essas três manifestações acontecem no topo da nossa cabeça, o Yang, na sola dos nossos pés, o Yin, e o Tanchen, que seria a região abaixo do nosso umbigo, nosso centro de gravidade, nosso centro de energia. Então, a energia que vem do céu se encontra com a energia que vem da terra no nosso Tanchen, e essas energias se acoplam e se completam, né? Então elas são complementares uma à outra, e isso é o que vai dar a longevidade e a saúde para o indivíduo. Tá? Então a gente costuma dizer que aqui é no nível macro, céu, homem e terra, e no nível micro, né, dentro do nosso corpo, cabeça, pés e Tanchen, centro de gravidade. E aí, no Neixing, que é o livro base da medicina chinesa, né, é dito que o céu nutre o homem com as 5 energias, os 5 movimentos, e a terra nutre com os 5 sabores. Tá? Os 5 movimentos é expansão, ascensão, equilíbrio, descendência, né, e contração. E aí os 5 sabores a gente vai ver daqui a pouco numa tabela. Tá? E aí as 5 energias penetram pelo nariz e ficam contidas no coração e no pulmão, enquanto os 5 sabores penetram pela boca e ficam reservados no estômago e intestinos. Então aí a importância da respiração para captar essas 5 energias e também de uma alimentação correta. Então, os 5 movimentos, a gente tem aqui, né, relacionado com 5 elementos, vocês podem ouvir. 5 movimentos, a energia de expansão, a terra, que seria o equilíbrio, metal, que é a descendência, a água estaria relacionado com a contração, recolhimento, madeira com a ascensão, certo? E, novamente, né, de forma circular, essas energias se relacionam sempre de uma forma equilibrada. E aí, né, vão ter vários desdobramentos que a gente pode falar dessas energias relacionadas ao período do dia, relacionadas a fases do ano, tá? Mas aí é um pouco mais extenso, a gente deixa para uma próxima aula. E os 5 sabores, quais são os 5 sabores, né? Cada um relacionado com um dos 5 movimentos. Nós temos madeira, sabor azedo, fogo, sabor amargo, terra, sabor doce, metal, sabor picante, água, sabor salgado. Então, no nosso dia a dia, nossos pratos têm que conter os 5 sabores, certo? E dependendo aí da fase do ano ou das características de cada um de nós, a gente pode
utilizar um pouco mais de um ou de outro para equilibrar nosso organismo. E o Qigong, né? O que é o Qigong? São as práticas de captação de energia. Então, o Qi, que está aqui escrito como Qi, né? Ele, primeiramente, era um ideograma que estava relacionado ao ar, ao vento, né? E depois ao vapor, e com trabalho, tá? Então, Qigong é trabalho, né? Então, movimento, para a captação desse Qi, né? Que é através do Qi, do ar, do vento, do vapor, que entra pelo nariz e captamos os 5 movimentos, que eu expliquei agora há pouco. E para que captar os 5 movimentos, né, os 5 sabores? Para a gente armazenar Qi, mas só armazenar não adianta, a gente tem que fazer esse Qi circular pelo nosso corpo, nutrir os tecidos. E como ele faz isso? Então, ele está armazenado no nosso Tanchen, na região abaixo ali do umbigo, e depois ele é levado até as extremidades do corpo através dos canais de energia, né? Ou também conhecidos meridianos, que são aqueles canais utilizados muitas vezes na massagem, Tuiná, Ama, no Shiatsu, né? Os pontos do Shiatsu, do Doin, certo? Os pontos utilizados na acupuntura, esses pontos estão localizados em sua maioria nesses canais. E esses canais têm sentidos próprios. Então, alguns são ascendentes, alguns são descendentes, de acordo com a sua característica mais yin ou mais yang, tá? E quando a gente faz a prática do Tai Chi, através do movimento, nós estamos levando essa energia até esses tecidos, esses órgãos, nutrindo tecidos e órgãos, certo? Para a manutenção da saúde. Então, a gente pode dizer que uma prática de Tai Chi bem realizada equivale a uma prática de massagem Tuiná, Ama, Shiatsu ou uma sessão de acupuntura. Bom? E como que funcionam, né, esses pontos? Porque é muito abstrato, às vezes, você imaginar esses canais de energia. Tá? Então, só aqui para trazer um exemplo, né, de que existe uma relação entre a periferia e os órgãos internos. Um exemplo são essas fibras somáticas, né, ou essas regiões, os miócitos, ou a gente conhece os dermátomos, né, então são as regiões na pele, e miotômero, né, o miotômero, que são essas inserções entre os músculos, tá? Então, da mesma forma que hoje, né, é comum, todo mundo sabe, está infartando, então sentir uma dor no braço pode estar relacionado com infarto no coração. Então, um problema interno pode ter uma manifestação externa. E o mesmo pode acontecer ao contrário. Então, eu gerar um estímulo periférico, posso influenciar internamente um órgão, né? Então, essa é a ideia desses canais, quando a gente pega determinados pontos relacionados a coração, fígado e assim por diante, tá? Então, teoricamente, né, os chineses, ao desenvolver essas práticas, ou não só chineses, né, chineses, japoneses e todo ali o Oriente, eles observaram que determinadas regiões podem influenciar de um ou de outro modo os órgãos internos. Tá? E é através dessas práticas atenuar quadros e preservar a saúde do indivíduo. E a respiração, né? Então, existe também a forma correta de respirar. Dentro da prática do Tai Chi, a gente preconiza a respiração da raiz, ou respiração fetal. Quem já viu um bebezinho respirando, vê que ele inspira, o abdômen dele expande, quando ele expira, o abdômen contrai.
né? Então a ideia aqui é que o nosso tronco funciona como um fole. Acho que todo mundo conhece um fole. Tem aqui a imagem. Então o fole aqui em pé. A região mais próxima da garganta seria o bico do fole. E a região ali do abdômen seria o corpo do fole. Então, quando a gente inspira, né, na verdade o que acontece é que o nosso diafragma, que é o músculo que divide tórax e abdômen, ele desce, tá, empurrando os órgãos abdominais para baixo, e por isso que a parede do abdômen expande para acomodar esses órgãos que estão sendo empurrados para baixo. Então, não é que esse tipo de respiração vai deixar a pessoa mais barriguda ou menos barriguda, tá? Isso acontece por uma relação mecânica. Tem que expandir a parede abdominal para o diafragma descer, ele desce, né, ao mesmo tempo que as costelas se afastam. Isso faz com que os pulmões expandam e entre mais ar dentro do pulmão. Quanto mais ar entra, maior a quantidade de oxigênio que entra, melhor é a troca gasosa, mais seu organismo está nutrido de oxigênio, certo? E melhor ele funciona. Tá bom? Então a ideia da respiração da raiz é essa de melhorar seu aporte de oxigênio. Além disso, quando o diafragma desce, ele também está empurrando esses órgãos, ele está massageando esses órgãos internos. Isso faz com que o sistema digestório funcione melhor também, tá? Da mesma forma que ele massageia os órgãos torácicos e também melhora seu funcionamento, melhora a troca, né, sanguínea. Então, o sangue fica acumulado no fígado quando a gente está numa situação basal, quando a gente está parado. Boa parte do sangue fica acumulado no fígado. Quando a gente se movimenta, esse sangue é liberado, né, para manutenção da nossa pressão sanguínea, certo? E essa respiração ajuda também a fazer com que o fígado renove esse sangue que está acumulado dentro dele. Pontos fundamentais na prática, então são só alguns, né? Então, a cabeça, o olhar, o ouvido, o nariz, o pescoço, ou seja, todas as articulações e os sentidos. Mas o que nós preconizamos é punhos alinhados com os pés, cotovelos alinhados com os joelhos, ombros alinhados com o quadril, coluna estendida, mas sem gerar tensão, topo da cabeça em direção ao céu. Ou seja, é isso aqui. Bom, então aqui são algumas posturas típicas do Tai Chi. E, né, a coluna sempre ereta, sem gerar tensão em excesso, as articulações também relaxadas, tá? Que é diferente de mole, tá bom? Então relaxada é sem tensão e permitindo o fluxo do sistema nervoso e sistema vascular. E quando a gente olha de frente, então aqui é uma postura típica também, uma postura de meditação, postura da árvore, postura do universo, né? Então não pode ter ombros tensos, cotovelos, punhos tensos, a gente tem que manter a coluna alinhada, ombros alinhados com o quadril, cotovelos alinhados com o joelho, punhos alinhados com os pés, quadril relaxado, então com uma leve contração abdominal, tá? Quadril encaixado, escápulas encaixadas, topo da cabeça em direção ao céu, tá? Essa seria a postura correta durante toda a prática do Tai Chi. Além disso, aqui nós temos o Paquá. Então, quem já conhece, né, a gente tem o Tai Chi aqui dentro e os trigramas, 8 trigramas relacionados com esse Tai Chi, que é o Paquá. Cada um desses trigramas está relacionado com um aspecto da natureza, então vento, água, o lago, terra, trovão, fogo, montanha e céu. E
quando praticamos o Tai Chi, cada movimento também está relacionado com as 8 direções encontradas no Paquá. Além disso, com 5 movimentos. Lembra dos 5 movimentos? Ascensão, descendência. Então nós temos as palmas do Tai Chi, a palma Yin, a palma Yang, jovem Yin, jovem Yang, velho Yin, velho Yang e assim por diante. Tá? Então a direção com que fazemos os movimentos, a forma, se é um movimento de contração ou de expansão, também está relacionado com o aspecto Yin ou Yang, e a posição das palmas. Tá? Então todo o movimento que nós fazemos não é um movimento apenas pelo movimento, mas é um movimento baseado em toda essa teoria que eu estou explicando para vocês até o momento. Aqui as referências bibliográficas, né, que eu usei para elaborar essa apresentaçãozinha. E obrigado, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês a entender, compreender um pouquinho mais sobre Tai Chi. Caso tenham dúvidas, pode entrar em contato pelo e-mail. Tem o Instagram também, Tai Chi em 10 minutos. Lá eu postei várias aulas, mini aulas, né, aulas de 10 minutos, falando um pouquinho, explicando um pouco da relação do Tai Chi com diferentes patologias, como artrite, artrose, cefaleia, dor de cabeça, otite, tontura, várias outras. Então, quem tiver interesse pode entrar no Instagram, acha lá, né, e clica na aula que vocês querem assistir. Tem meu canal também no YouTube, onde tem aulas de Tai Chi disponíveis para quem quiser fazer. E o site aqui nesse endereço para quem também quiser dar uma olhada. Tá bom? Obrigado a todo mundo. Até a próxima aula.